Com mais uma aula de educação física, isso mesmo. Hoje vamos estar conhecendo as novas modalidades olímpicas de Tóquio 2021. Claro, esses Jogos Olímpicos que era para acontecer no ano passado não aconteceu por conta da pandemia e está acontecendo agora este ano, que vai começar na semana que vem. Espero que todos fiquem ligadinhos, certo? Galera, hoje vamos conhecer as cinco novas modalidades, certo? Que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos deste ano. Uma das modalidades, ela já fez parte de outras edições, mas em três Olimpíadas, desculpa, ela foi deixada de lado e não participaram. E agora voltam novamente, ok? Na semana passada nós falamos um pouco sobre essas modalidades, né, já existentes nas Olimpíadas. E hoje vamos conhecer um pouco mais dessas novas modalidades, certo? Então, existe mais de 40 modalidades. Na semana passada nós vimos algumas e hoje vamos conhecer as 5 que vão estar fazendo parte desse novo rol aí de esporte dos Jogos Olímpicos, certo? E quais são esses jogos? Quais são esses esportes? É o beisebol ou softball, certo? Que nós vamos ver a diferença daqui a pouco. O karatê, a escalada, o surf e o skate. Isso mesmo. Olha só, vale ressaltar aqui. Apesar deles estarem fazendo parte dos Jogos Olímpicos deste ano, essas modalidades, elas não vão estar concorrendo a medalhas, no quadro de medalhas para os países, ok? Claro, o atleta que fizer ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar, eles vão estar ganhando as medalhas sim. Porém, essas medalhas não vão ser computadas para o quadro de medalhas que a gente vê lá. Estados Unidos, Brasil, primeiro, segundo lugar, os rankings dos países eles não vão estar contabilizadas lá, ok? Então vamos conhecer um pouquinho sobre o beisebol e o softball e ver a diferença de um para o outro. Bom, a primeira diferença é o softball, ela é praticada nos Jogos Olímpicos específico para as mulheres e o beisebol para os homens. Por mais que sejam parecidas, elas têm, claro, diferenças, muitas diferenças, ok? Então, uma das diferenças são essas. E o beisebol e o softball, ela esteve presente nos Jogos Olímpicos até 2008, na Olimpíada de Pequim. Mas ela acabou sendo retirada dos eventos nas edições de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016, que foi nossa última Olimpíada. Certo? Então, como eu falei, por mais de serem semelhantes esses dois, o beisebol e o softball, elas possuem regras específicas e diferenças bem claras. Como eu já falei a primeira aí, de homem e de mulher, que uma pratica um e outro, ok? Mas existem outras diferenças também. A bola de softball são bem maiores e um pouco mais pesada que a do beisebol, por exemplo. Já a do beisebol são bolas menores. O campo de softball é geralmente menor do que um campo de beisebol. Então, essas são algumas das diferenças também. Ok? Então, outra diferença. A bola de softball ela é lançada de baixo para cima, enquanto a bola de beisebol ela vai ser lançada ali no arremesso de cima para baixo. E aí eu vou estar trazendo um vídeo para vocês agora do softball e logo em seguida do beisebol, para vocês analisarem a diferença. Aí é um campo de beisebol ou de softball também. E aqui temos o softball. Vamos lá, olha só. De baixo para cima, tá vendo? É um jogo bem rápido, certo? Vai ter várias partidas aí, eu só trouxe só um pouquinho para vocês verem. E agora temos aqui o beisebol. De cima para baixo, observa, ó. O campo já é bem maior, tá vendo? Então essas são algumas diferenças básicas. Vamos agora conhecer um pouco da nova modalidade que é aí o karatê. Isso mesmo. Vamos conhecer aí um pouquinho agora do karatê. O karatê significa, na verdade, mãos vazias, ou seja, o seu nome já diz tudo, né? Que a luta deve ocorrer sem utilização de armas, mas sim a força e o peso do nosso próprio corpo, como arma para dominar aí o componente, certo?
Então, durante muitos anos aí o karatê ele não foi praticado aí como um esporte, certo? Ele não estava no quadro dos Jogos Olímpicos, então ele nunca foi incluído. Porém, aí em 2016, o Comitê Olímpico aí, o COI, ele aceitou a modalidade do karatê e vai estrear aí nas modalidades nas Olimpíadas de 2021 deste ano, né, que começa, lembrando novamente, semana que vem lá em Tóquio, vai estar passando aí em todas as emissoras. OK? Então vamos lá. Então observa aí alguma a imagem aí, por exemplo, do karatê, e vocês vão ver aí o que é preciso. Claro, como toda aí a competição, ele precisa de um uniforme e o karatê ele precisa do kimono, certo? Para poder ser praticado. Então é uma das exigências também do comitê é que se use o kimono, desculpa, para karatê e que tenha padrões de qualidade que sejam bons, certo? E outra coisa, participantes de karatê, eles precisam de algumas coisas básicas para poder praticar essa luta aí, que é o kimono, que é o básico, né? As luvas, é necessário o uso de caneleira, capacete, protetor bucal, protetor de tórax e protetor genital e protetor de seios, claro, protetor de seios para as competidoras do sexo feminino. E é uma luta bem simples, mas também de grande relevância. Vamos assistir aqui um pouquinho. Fantastic record of Luigi Busa. Luigi Busa, the senior world champion in 2012 in Paris. He also got a silver medal in the World Championships in 2010, and he has also been World Junior Champion back in 2007. All of the matches in the men's finals. And already Busa takes the lead, scoring 1 point. My commentator partner today, working with me, is Dominic Sicilo. Dominic is a technical member of the European Karate Federation. Então vocês puderam ver aí um pouquinho do karatê, certo? Vamos à próxima modalidade que vai estar também fazendo parte dos Jogos Olímpicos deste ano. A escalada, isso mesmo. Vamos conhecer um pouquinho da escalada. O esporte ele fará sua estreia olímpica em Tóquio 2020/2021, né? E contará com as 3 modalidades: Speed, Boot e LED. Que é LED é velocidade. Então, nos jogos, o escalador competirá nas 3 modalidades e a classificação final será determinada pela multiplicação da colocação de cada uma delas. O que quer dizer? Todos os jogadores aí, eles vão ter que passar por essas 3 modalidades para chegar até uma final, certo? E aí agora vamos conhecer um pouco de cada uma. Temos aí o Speed. O Speed nada mais é do que a escalada de velocidade e consiste de uma regra bastante simples. Isso mesmo. Os escaladores devem escalar uma mesma via de graduação relevante baixa, certo? E os mais rápidos, então aí você tem que ser o mais veloz, são premiados como vencedores. Cada competidor possui apenas uma tentativa. Então, observa que é bem difícil e tem que ser um jogo bem rápido. Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, observem aí. Cada um vai ter a sua linha aí para poder subir, certo? E vence quem chegar primeiro ao topo. Aí um vídeo aí para vocês verem. Eles são equipados com essa corda aí de segurança e tem um tapete no chão também que ajuda aí, se caso eles caírem, amortecer aí a queda. 6,96 segundos. Geralmente eles demoram 5 a 6 segundos para subir, viu? Comparação com a Ares. Tem quem diga que a Yulia não ficou assim tão empolgada pela conhecida frieza russa. Mas eu acredito que tem muito mais a ver. Então vocês, olha só a rapidez que é. Nem a segunda vez em que ela quebra um
um recorde mundial. Essa foi a 10ª vez em que ela quebrou recorde mundial. Então vamos ver aqui o próximo agora, que é o buggy. O buggy, os atletas, eles escalam todas as rotas fixas, certo? Possíveis em 4 minutos em uma parede de 4,5 metros de altura e equipada com tapete de segurança. Os percursos variam aí de dificuldades e os envolvidos não podem praticar escalada com antecedência. Então eles não vão treinar essa escalada aí, galera. Treinar nessa base aí, não. Eles chegam nessa competição aí, vai topar isso aí, certo? Aí vai ser uma novidade para eles. Eles têm um lugar de treinamento, porém, na hora da competição aí, modifica aí toda essa estrutura aí para eles não terem conhecimento de como vai ser a escalada deles. É como se fosse eles fossem subir um muro novo, certo? Eles não treinam nesse muro aí que eles vão competir. Eles treinam em um e competem em outro. Então, observem aí, ó. Vou estar trazendo um vídeo aí. Olha só, nessa competição aí, galera, eles não utilizam corda, certo? Eles não utilizam a corda de segurança. E podem ter uma nova chance, diferente do speed, que não tem nova chance. Caso eles caiam aí durante, eles têm uma nova tentativa e eles não utilizam corda, certo? Então os apoios aí, galera, só para vocês terem noção dessa modalidade, ela é tão pequena que pode ser segurados com a ponta dos dedos, para vocês terem noção. Então cada um eles vão ter que planejar cuidadosamente aí, rápido, claro, para não poder cair. Really nice and super weird squeeze. He's actually taking the hold with his left and seeing if his right foot can press against the wall so that he can free his hands to reach back into the finish hold. Certinho, vamos ver agora o próximo aí, ó. Então o LED ele é realizado em muros de cerca de 15 metros de altura. O atleta vencedor é aquele que chega o mais alto, superando todos os desafios que os caminhos de agarras montados por especialistas oferecem. Essas cordas que eles estão utilizando são utilizadas aí para segurança devido à altura, mas o atleta ele não pode usá-las para se erguer aí, certo? Prover dessa corda aí para poder gerar um benefício. Não, essa corda aí só serve mesmo para segurança. E ele vai contar aí só com as garras mesmo dele aí, mesmo a força para poder conseguir. E é interessante falar dessa modalidade, que para evitar que os competidores aí eles obtenham a vantagem em ver os outros competidores aí, como foi que os outros competidores conseguiram chegar, eles não ficam eles ficam longe aí do local da competição. Só vai para a competição na hora aquele atleta daquele momento. Aí termina aquele atleta, chega outro. Aí este outro competidor ele vai ter um tempinho rapidinho só para analisar, para ele poder subir também. Então não é todo mundo reunido aí não, olhando não, como é que um vai subir, o outro vai subir, não. Cada um vai ter que fazer o seu modo de subir aí, certo? Então, quando o competidor ele prende sua corda aí ao puxão superior, ele completou a escalada. Então, quando ele chega ao final que ele prende a corda aí, ele completa a sua escalada. Se o atleta ele cair nessa modalidade aí de sled, a altura alcançada é registrada e ele não pode fazer nova subida, certo? Aí, claro, se os outros caírem também, aí vai medir a altura que cada um alcançou para ver quem ganha. Se dois ou mais esportistas aí completarem essa escalada ou atingirem exatamente a mesma altura, o que vai fazer um vencedor ou outro é a rapidez que um conseguiu fazer mais do que o outro, certo? Então vou trazer para vocês aí, observe aí como é difícil. Então esse prendedor ele tem que conseguir prender
isso aqui, ó, certo? Nesses grampos aqui, ó. Quando ele chega ao final que ele prende o grampo, ele é considerado o vencedor da prova. Claro que se tiver empate, vai ter os critérios aí de desempate. Então observe aí, ó. Yeah, I think it's not going to be easy actually topping that route at all, but I think he's having a very good chance to win that competition or to at least reach the point where Jakob fell, and I'm absolutely curious to see what he's going to do. So we watch Adam up through the low volume section. Of course, raining, well he was until yesterday the reigning Boulder World Champion, so no issues for him with these kind of moves. But as we saw with Ramone, it's just one move you don't get on with on this route, and you can be spat off. Ramone, of course, on the 9+. Então observe a altura certa que eles têm para chegar até o final. Acho que deu para vocês compreenderem um pouquinho. Vamos à próxima modalidade, que é o skate, né? Que é algo que é até conhecido um pouco mais por a gente aqui do nosso distrito. Então, esse ano também o skate, mas ele vai vir em duas modalidades, certo? A corrida de skate street e a corrida de skate park, certo? Então, essas competições também, galera, elas vão acontecer de forma feminina e masculina também, ok? Então, vamos ver a diferença de um para outro aí, o que é street e o que é park, certo? Então, Street nada mais é aí do que uma competição realizada num percurso reto, semelhante a uma rua, com escadas, corrimãos, meio-fios, bancos, paredes, declives. Então, observe como vai ser uma pista mais ou menos aí de skate street. Então, os jogadores eles têm que fazer suas manobras, certo? Individualmente e mostrar sua série aí de habilidades. Então, vão ser julgados o quê? O grau de dificuldade das manobras, altura, velocidade, originalidade, execução e a composição, que vai atribuir aí a nota geral, certo? Vamos ver aqui um pouquinho, aí tá vendo as fotos, como é o street aí. E aqui eu trago um vídeo para vocês. 77. Ainda não conseguiu tudo aquilo, mas com certeza tem tempo para melhorar. Ortiz só com 18. Ó, os corrimãos, certo? Tudo aí eles têm que passar por essas provas e fazer suas manobras, sem cair, claro. Eles pegam velocidades para poder fazer suas manobras. Lembrando que essa modalidade aí é a competição street. Olha os corrimãos, certo? Pronto, acho que deu para ver um pouquinho desse street. Vamos falar agora um pouquinho sobre o parque. Então, nada mais é do que uma competição que acontece aí em um bowl, certo? Um bowl com uma série complexa de curvas. Do fundo da cavidade aí da pista, as superfícies curvas sobem com a parte superior com inclinação vertical e quase vertical também. Então, as alturas aí são muito elevadas, certo? Então, os competidores eles conseguem fazer alturas imensas aí, escalando as curvas em velocidade e realizando incríveis manobras no ar. Então, vamos ver aí, observe a pista como já é diferente, certo? Um bowl quer dizer tipo uma vasilha, aquele bowl, certo? De fazer bolo. Observe como já é diferente. Olha as manobras no ar. Coisa que na outra você não consegue ver essas manobras no ar, certo?
Prontinho, vamos agora para a próxima modalidade, que é o surf. Isso mesmo, né? Então, o surf é uma das modalidades estreantes também aí, assim como o skate, a escalada, o karatê, o beisebol e o softball. As competições vai ter aí os principais surfistas do planeta, entre eles muitos brasileiros também. São 20 atletas no torneio masculino e 20 atletas no torneio feminino também, que vão competir aí em 3 rodadas diferentes. Na primeira aí são 4 atletas por bateria, certo? Na segunda, 5 e na terceira inicia-se o sistema de 1 contra 1. Cada surfista ele tem 30 minutos para pegar a onda perfeita e desempenhar o melhor papel possível dentro do oceano. Claro, como é algo que não é feito em estádio, é feito no oceano mesmo, na praia, o que é que vai acontecer? Depende também do clima, né? Então a gente fala assim, 30 minutos, mas depende do clima. Às vezes o mar vai estar com pouca onda, com onda baixa, então os competidores ali eles vão ter que esperar chegar uma onda perfeita. Então pode demorar, é uma das competições que pode demorar muito por conta da peculiaridade da natureza aí. Peculiaridade, desculpa. Da natureza, certo? E a avaliação por esses aí vai ser os critérios que inovação, progressão, variedade de movimentos, combinação, velocidade, potência e o fluxo. Então temos aí Gabriel Medina, né, que é um dos mais famosos. Temos também as competições femininas, como eu falei. Pronto, essas são as 5 modalidades que vão estar presentes, né, nos Jogos Olímpicos. Mas, além dessas 5 novas modalidades, temos ainda algumas outras modalidades que já existem nos Jogos Olímpicos, mas que agora tiveram algumas modificações, alguns avanços, que é o caso do basquete, né? O basquete, a gente já conhece ele como o basquete tradicional, né? Aquele jogado em uma quadra completa, como vocês estão vendo aí a foto. Mas esse ano contará com uma versão diferente, que é o basquete 3x3. É isso mesmo, galera. Não se pronuncia 3x3, não. É 3x3 ou 3x, certo? Que é a novidade aí dos Jogos Olímpicos. Uma das primeiras questões aí de diferença do jogo de basquete tradicional normal para esse é o seguinte. Esse é jogado apenas com uma metade da quadra, ok? E outra, essa é jogada apenas, só entra em quadra 3 jogadores de cada equipe. Ele é disputado em uma quadra aberta. Começa pelo tamanho que é pequeno, certo? O número de tabela também é menor. E as regras aí foram feitas para fazer um jogo bem mais rápido, bem mais empolgante. Claro, além da atmosfera aí que tem uma música também nesse jogo. Esse jogo tem música, que é a música do hip hop, né? Que é tradicional aí, que surgiu através do hip hop, que surgiu o jogo de basquete e vice-versa. Então, as músicas urbanas aí que também compõem esse momento aí da competição do jogo 3x3. E é um jogo para atrair bastante o público jovem, porque, como a gente sabe, as Olimpíadas, né, como diz Pierre de Coubertin, é um jogo que tende a atrair todas as pessoas de todas as idades, principalmente os jovens a praticar esses esportes. E aí eu trago um pouquinho para vocês como funciona aí o jogo. 4 jogadores, 3 em quadra, certo? Jogam em uma quadra reduzida com apenas uma tabela, é uma bola específica. Aí vai decidir na moeda, né? Quem é que começa o jogo.
Observa que é um jogo bem rápido. E é a metade de uma quadra. Certo? É só para vocês terem a noção aí de uma nova modalidade que chegou também, uma nova versão da modalidade já existente nos Jogos Olímpicos, que é o basquete 3x3. Ou 3x3, desculpa. Então, espero que tenham compreendido um pouco da nossa aula de hoje. E vamos agora resolver as atividades de hoje. Tenham todos uma boa tarde.